Boas. Para este vídeo decidi falar acerca da verdade, acerca da nossa relação com a verdade, a nossa relação a priorística ou a priori com a verdade. Porquê? Eu já vou explicar. Todos os dias, de uma maneira ou de outra, nós lidamos com coisas novas, com coisas diferentes, cada vez mais agora com o Facebook, com as novas tecnologias, com a internet, todos os dias. E com o mundo cada vez mais globalizado, a questão da globalização, cada vez mais nós lidamos com coisas novas, com ideias novas, com crenças novas, com perspectivas novas, com ideologias novas, com ideais novos, com novas formas de viver a vida. Cada vez mais uma pessoa entra em contato com a consciência da ecologia, a noção de mudarmos por causa das alterações climáticas e proteger o ambiente, por exemplo, até a questão por exemplo, do vegetarianismo, novas ideias até da espiritualidade, a questão da reencarnação, novas formas de viver a vida, novas formas de pensar a vida no sentido geral, descobertas científicas, desenvolvimento filosófico, novos hábitos, novas tradições, ou colocar em causa as tradições. E por causa disso tudo, mas principalmente os novos enquadramentos, as novas narrativas acerca da realidade, as novas formas de pensar a vida, o mundo e o universo no sentido geral. Quando uma pessoa lida com essas novas propostas de verdade, de uma maneira ou de outra, onde por vezes é fácil uma pessoa preferir a ilusão do que a verdade, por alguma razão, porque temos de colocar em causa o nosso sistema de crenças, temos de questionar muita coisa, temos de abandonar velhos hábitos, por exemplo, temos de abandonar, por vezes, tradições, e tudo começa com o sistema de crenças, com os hábitos, com as tradições, mexe profundamente com as pessoas. Tudo aquilo que implica uma pessoa ter de lidar com o desconforto de admitir a possibilidade de estar errada até então, ou de ter de transformar profundamente a sua vida porque há alguma ideia, alguma teoria, alguma ideologia, alguma crença que obriga uma pessoa a pensar e a repensar profundamente a forma como trata o mundo, os animais e o planeta, por exemplo. E agora estou-me a lembrar destas ideias, poder-me lembrar de outras. Até com a ideia dos extraterrestres, que também é muito importante uma pessoa filosoficamente procurar, investigar e estudar em vez de fugir dos assuntos. Então todas estas questões novas que são propostas às pessoas, elas obrigam as pessoas a pensar de uma maneira ou de outra. Então, eu desenvolvi, eu acredito, claro que há outras formas de pensar esta questão da realidade, da nossa relação com a verdade, e há três grandes formas, ou três formas fundamentais de uma pessoa reagir a novas coisas, a novas propostas de realidade. Tudo isto que eu acabei de falar, por exemplo, entre outras coisas. Não quer dizer que não existam outras formas de abordar, ou meios termos, ou tudo a ver com isso, mas há três formas fundamentais e já vão perceber porque é que eu vou colocar as coisas dessa maneira. Que é, quando nos é proposto algo, uma teoria nova, uma nova forma de ver a vida, de viver a vida, de pensar um novo enquadramento, uma nova ideologia, que a ideologia, além do seu discurso acerca das ideias, ou a ciência das ideias, é também uma totalidade para a explicação da vida. Novas formas de pensar o cosmos, nova espiritualidade, seja o que for. Quais são as três grandes formas de uma pessoa, de uma pessoa reagir a estas novas coisas que aparecem? Uma, e a que eu recomendo completamente, é querer ver a verdade, querer a verdade, diante de alguma proposta em específico de forma de viver a vida, ou de ver a vida e o universo no sentido geral. A primeira, e é fundamental, que é o que eu recomendo, querer a verdade. Outra possível, e que acontece com muita frequência, é querer que seja falso, ou querer que seja verdade. Vamos imaginar que alguém chega com uma proposta ideológica para mim. E essa proposta ideológica coloca em causa profundamente, mesmo de forma indireta, a minha forma de pensar, a minha forma de ver a vida,
e demonstra as incongruências, os conflitos e a forma como eu posso estar a destruir a vida e o planeta no sentido geral. Por exemplo, entre outras coisas, já que falei em ecologia. Ou alterações climáticas. Uma pessoa pode criar a ilusão de que não estão a acontecer alterações climáticas. Por exemplo, quando chegam ao pé de mim, há 3 grandes formas, como essa proposta. Eu estou a dar este exemplo, isto aplica-se a muita coisa na nossa vida. Com uma nova ideia, as 3 grandes formas de reagir é: eu quero ver a verdade, eu quero saber se essa proposta é verdadeira ou não. Outra forma de reagir é: eu quero que ela seja verdadeira, por alguma razão, porque me é confortável, para o meu ego, seja o que for. Ou querer que seja falsa porque é melhor que seja falsa do que eu ter de colocar em causa os meus hábitos, as minhas crenças, as tradições que eu sigo, por exemplo. E qual é que acham que será mais saudável? Querer ver a verdade quando aparece uma proposta em específico, seja ela qual for. Quero falar assim no sentido formal, que é para ser o mais abrangente possível. Querer ver a verdade, seja ela qual for, doa o que doer, eu quero é a verdade. Querer que seja falso ou querer que seja verdadeiro. Isto tem um sentido próprio. No meu entender, como é óbvio, eu acho que qualquer pessoa minimamente desperta e atenta percebe que o mais importante é uma pessoa querer ver a verdade. Não é querer que uma determinada teoria em geral seja verdadeira, nem que seja falsa. Querer ver a verdade. Porque eu vou explicar. Porque se eu quiser que seja falsa, a priori, se eu a prioristicamente, quando me é proposto, eu conheço mais ou menos, ou tenho preconceito acerca dela, se eu quiser que seja falso, o que é que poderá acontecer a prioristicamente, na minha forma de reagir e me relacionar com o assunto, no sentido geral? Eu posso denegrir. Por isso é que eu desenvolvo a questão da falácia da denigração a priorística. Eu posso estar tão apegado às minhas crenças, à minha forma de ver a vida, no sentido geral, que eu estou mais preocupado em denegrir, em distorcer, criando uma falácia de espantalho até acerca da proposta que me é dita, denegrir, distorcer, ignorar até pontos fundamentais que possam colocar em causa as minhas crenças, por exemplo. Portanto, se eu quiser que seja falso, a priori, eu vou estar a condicionar a minha relação hermenêutica e fenomenológica com o assunto. Hermenêutica no sentido da interpretação, ciência da interpretação para a compreensão, quando eu estou a tentar compreender e interpretar aquilo, e fenomenológica no sentido da consciência, que é a relação em relação à atenção e à intenção. Eu vou ter verdadeiramente a intenção de compreender aquilo. Eu vou dar verdadeiramente atenção àquela nova ideia. É que se eu quiser a priori, por exemplo, que seja falso, muito provavelmente eu irei distorcer, eu irei denegrir, eu irei deturpar, eu irei criar uma falácia de espantalho para tornar mais facilmente refutável. É o que acontece muitas vezes, por exemplo, com quem tem vantagens em que não existam alterações climáticas e que ou a ideia de que nós não estamos a poluir o planeta. É muito mais fácil eu criar ilusões de que aquilo afinal é tudo ilusão e não está a haver alterações climáticas nem se está a destruir o mundo. Ou então o vegetarianismo, que é tão mais fácil para uma pessoa que não é vegetariana criar a ilusão de que os vegetarianos ganham todos anemia. Porque se uma pessoa come carne e peixe, por exemplo, estou a dar este exemplo, poderia dar outro qualquer, e a pessoa quer continuar com esse hábito alimentar, e a pessoa quiser que seja falsa a ideia de que o vegetarianismo torna as pessoas mais saudáveis, é natural que na psique a priorística da pessoa, a pessoa queira que aquilo seja falso. Então a pessoa já se vai relacionar, nesse caso, com o vegetarianismo, com as alterações climáticas, ou se uma pessoa quiser que seja falso, que não existem extraterrestres, a pessoa vai querer denegrir, deturpar, ridicularizar todos os assuntos que tenham a ver com a vida extraterrestre, neste caso em termos ecológicos, ou com o vegetarianismo, por exemplo. A pessoa não vai querer ver a verdade, saber se existem ou não os extraterrestres, saber se existem ou não as alterações climáticas, saber se o vegetarianismo verdadeiramente torna as pessoas mais saudáveis e eticamente mais amorosas até. Porque a pessoa quer que seja falso. E quando a priori a pessoa quer que seja falso e não simplesmente de forma o máximo objetiva possível e com a máxima humildade possível e curiosidade e vontade de ver a realidade possível, se uma pessoa não quiser a priori ver a verdade tal como ela é, mesmo que seja desconfortável, mesmo que provoque uma desilusão e uma pessoa tenha a lidar com essa dor, se uma pessoa a priori não estiver disponível para ver a verdade e com vontade de ver a verdade tal como ela é, se uma pessoa quiser que seja falso, uma pessoa vai muito, muito provavelmente envolver-se-á, e é o que costuma acontecer, em processos denigrativos, que é:
pegar naquela proposta de vida, naquela forma de ver a vida, naquela ideologia, naquele sistema filosófico, naquela crença e tornar mais facilmente refutável, deturpar, distorcer. A pessoa não quer ver a realidade, a pessoa não quer ver a verdade, porque a pessoa, a priori, quer que seja falso. Isto acontece com pessoas altamente inteligentes. Quando estão apegadas a determinadas crenças e não têm abertura consciencial, a chamada mente aberta, a pessoa, a priori, está mais preocupada em denegrir, está mais preocupada em ignorar até determinados pontos, mesmo que seja de forma inconsciente, para tornar aquilo falso, do que em procurar compreender e ver a realidade tal como ela é. Portanto, a priori, querer que seja falso não é, potencialmente, não é bom para potenciar a consciência. Se uma pessoa quiser que seja verdade, qual é o grande... que aquela proposta seja verdadeira a toda a força, qual é o grande problema? É, uma pessoa quer tanto que aquilo que seja o que for, seja verdade, ou seja melhor que uma pessoa está a fazer, seja o que for, que uma pessoa poderá ignorar hipotéticas incongruências e falhas do sistema filosófico, da nova ideia, nova crença, nova ideologia, nova perspectiva de vida, seja o que for. Uma pessoa quer tanto, por vezes, que seja verdade, que não quer ver a verdade. A pessoa não quer admitir a possibilidade daquilo poder não ser assim tão verdadeiro, ou poder estar errado, ou poder ter incongruências. E nesse sentido, de forma propositada, mas inconsciente, ignorar determinadas incongruências e falibilidades. Então, a priori, uma pessoa não deve querer que algo, dentro desse enquadramento, para pôr a pensar, que algo seja verdadeiro. Nem que algo seja falso. Uma pessoa deve querer ver a verdade. Eu dei estes exemplos, foram os exemplos que me ocorreram para pôr a pensar, porque são exemplos pertinentes para agora, porque são questões que potencialmente polémicas, e é com essas questões potencialmente polémicas que mexem profundamente com o sistema de crenças das pessoas que eu devo abordar, que acho que a filosofia não deve fugir disso. Se há muitas outras coisas que fogem da realidade de uma maneira ou de outra, mesmo de forma inconsciente, se há coisa que não deve fugir é a filosofia, ou os filósofos, no sentido geral. Portanto, falei em vegetarianismo, falei na vida extraterrestre, falei a questão das alterações climáticas, da necessidade de sermos cada vez mais ecológicos, preocuparmos com o meio ambiente, abandonar formas destrutivas de procurar energia e de nos relacionarmos com o mundo, no sentido geral. Todos moramos nele, o mundo é de todos. Foram os exemplos que me ocorreram, que eu, de uma maneira ou de outra, achei pertinentes. Alguns ocorreram-me enquanto estava a fazer o vídeo. Mas o mais importante a termos em conta é esse sentido formal de como nós, a prioristicamente, que quer dizer com isto, antes de nós entrarmos em contacto com determinada realidade que nos está a ser proposta, nós reagimos de três formas fundamentais. Claro que existem meio termos, intermediários, seja o que for. Que é, ou eu quero ver a verdade, ou eu quero que algo específico seja falso, ou eu quero que algo específico seja verdadeiro. Ou que seja falso a toda a força, ou que seja verdadeiro a toda a força. E nessas duas não há equilíbrio. Porque numa, para ser falsa a toda a força, muito provavelmente eu irei distorcer, denegrir, deturpar, para continuar a pensar da mesma maneira, porque não me quero colocar em causa, por exemplo. Se eu quiser a toda a força que seja verdade, verdadeiro, ou superior, ou melhor, seja o que for, eu poderei ignorar incongruências e falhas naquilo que eu estiver a estudar, ou naquela coisa diferente que me estiver a ser proposta à frente. Então como é que eu devo fazer? Querer ver a verdade. E quando eu decido, eu quero ver a verdade tal como ela é, e claro que isto pode parecer utópico e é a coisa mais difícil de fazer, querer ver a verdade tal como ela é a coisa mais difícil de fazer, porque é mais fácil nós comprometermos com a ilusão para fugirmos da dor, para não termos de nos colocar em causa, de uma maneira ou de outra, o nosso ego, o nosso sistema de sobrevivência. Querer ver a verdade tal como ela é o mais difícil. Porque uma pessoa tem de ter disponibilidade até emocional, e vontade, e coragem e humildade, tanto para se colocar em causa, humildade, como para lidar com o desconhecido. E para, às vezes, colocar em causa profundamente os arquétipos socioculturais que uma pessoa imita de forma inconsciente, toda uma data de crenças e hábitos, de comportamentos que uma pessoa tem. E é profundo. Porque o que eu vejo acontecer com mais frequência, e o que eu reparo que é mais fácil de fazer, ou é quando aparece uma nova ideia, uma nova teoria, uma nova forma de ver a vida, nova realidade, novas realidades, seja o que for, o que é mais fácil? Ou querer que seja verdadeiro ou querer que seja falso. A pessoa não quer ver a verdade. E o que é que implica depois de eu querer ver a verdade? Aí eu posso falar em princípios fundamentais para a verdade que eu desenvolvo no meu trabalho. Um deles é o princípio filosófico.
O princípio dos princípios fundamentais para a verdade. O princípio filosófico consiste em eu admitir a possibilidade, eu ter abertura consciencial, eu admitir a possibilidade de haver uma verdade mais verdadeira relativamente àquilo que eu acredito ser verdade até ao instante. No princípio filosófico eu tenho de amar a sabedoria, tenho de amar a verdade. Portanto, tenho de amar incondicionalmente, eu tenho de aceitar a verdade tal como ela é. Já vão perceber qual é o próximo princípio. O próximo princípio fundamental para a verdade é o princípio da escolha. Eu tenho de escolher incondicionalmente a verdade. Eu não posso querer que a verdade seja de uma maneira, ou que alguma proposta ideológica seja verdadeira ou seja falsa. Eu tenho de querer ver a verdade. Isto até para novas descobertas científicas, por exemplo. Depois, princípio da aceitação. Eu tenho de aceitar a verdade tal como ela é. Eu não posso andar a fugir da verdade e comprometer-me com a ilusão só porque é mais confortável para mim, para continuar a pensar da maneira, viver da maneira, fazer a mesma coisa e destruir o mundo, muitas vezes. Então, o princípio da aceitação é muito importante. Tenho de aceitar a verdade como ela é. Por muito difícil que seja, eu tenho de aceitar, processar a própria dor e o próprio desconforto que implica uma relação intelectual com a nova verdade que está a ser proposta, eventualmente. Depois, princípio compreensivo. O princípio compreensivo existe quando eu, além de ter o dever de conhecer a verdade, como está a ser proposta de uma maneira ou de outra, cada caso é um caso e relativamente, eu tenho o dever de procurar compreender a verdade tal como ela é, porque o conhecimento é a condição de possibilidade de compreensão. Primeiro conhecer, depois conseguir compreender eventualmente, e procurar a lógica daquilo que eu estou a interpretar, procurar o sentido, procurar a congruência daquilo e a hipotética incongruência de alguma proposta de verdade com que eu estou a lidar no sentido formal e informal. E quando se trata de algo que implica a experiência e a sustentação empírico-objetiva, eu devo procurar a sustentação, o princípio da sustentação empírico-objetiva. Eu devo procurar experiências, realizar experiências que comprovem se algo é verdadeiro ou não. E estamos a falar em física experimental, ciências no sentido geral. E estes são os princípios fundamentais para a verdade quando uma pessoa escolhe a verdade. Porque se uma pessoa escolher comprometer-se com a ilusão, se uma pessoa escolher ver que algo seja verdade ou que algo seja falso, em vez de querer ver a verdade tal como ela é, nós iremos condicionar todos os princípios fundamentais para a verdade. Nós temos de querer ver a verdade tal como ela é. E para isso eu desenvolvi os princípios fundamentais para a verdade. Porque às vezes é mais fácil uma pessoa continuar igual. Sempre a fazer as mesmas coisas, sempre a pensar da mesma maneira. E quando desaparece algo novo à frente, o que é mais fácil? Se quisermos que seja falso, a nova proposta que está à nossa frente, e nunca esquecendo a necessidade de relatividade e relativismo, se eu quiser que seja falso, o mais fácil para mim é eu tornar aquilo um espantalho. Tornar aquilo um espantalho para tornar mais facilmente refutável. Denegrir, distorcer, ridicularizar qualquer novas propostas que apareçam à minha frente. Se eu quiser que seja verdade, muito provavelmente eu irei ignorar incongruências e falhas que possam existir naquilo que me tiver a ser proposto. Se eu quiser ver a verdade, eu vou potenciar a minha consciência. Estes princípios fundamentais para a verdade, eles não resolvem a questão da nossa relação com a verdade no sentido absoluto. Estes princípios que eu desenvolvi, que eu desenvolvo, servem apenas para potenciar a nossa consciência relativamente à realidade. Por isso, sempre que alguém chegar ao pé de nós, ou não, sempre que nós entrarmos em contato com uma nova ideia, nova ideologia, uma nova teoria espiritual, uma nova forma de ver a vida, o que é que nós devemos fazer, no meu entender? E aí está o dever hermenêutico, o dever de procurar compreender, procurando conhecer aquilo que nós estamos a interpretar, em vez de nos envolvermos com preconceitos que nos são mais fáceis e convenientes para o nosso ego, muitas vezes. O que nós devemos fazer é querer ver a verdade. Não é querer que seja verdadeiro ou que seja falso. Eu quero ver a verdade. Esta é a grande afirmação. Eu quero ver a verdade. Mesmo que eu tenha de processar a ilusão, mesmo que eu tenha de desiludir-me com as minhas crenças até então, mesmo que seja difícil, desconfortável, porque eu tenho de... porque todo o meu sistema de crenças cai e é destruído, mesmo que seja difícil, a grande afirmação, a priorística diante da realidade é eu quero ver a verdade tal como ela é. Eu vou fazer o possível para ver a verdade tal como ela é. E isto é que eu acho uma grande afirmação e difícil de fazer, o mais difícil é isto, de nós pormos em prática diante a realidade. É querer ver a verdade tal como ela é. Não é querer que algo que nos apareça à frente seja verdadeiro ou falso. É querer ver a verdade tal como ela é. Mesmo que doa. Mesmo que seja desconfortável. Mesmo que uma pessoa tenha de colocar profundamente as próprias crenças em causa. Que isso é que é difícil. Admitir possibilidades e ter a consciência aberta, ou procurar abrir a consciência, é o mais difícil. É o mais desconfortável. Porque às vezes há crenças que nós estamos
além das crianças estarem tão desenquadradas relativamente à realidade, tão inadequadas à realidade objetiva, e cada caso é um caso, eu sem querer deixar de ser relativista, e além de estarem tão desenquadradas e inadequadas, e além de serem tão falsas por vezes, nós estamos tão apegados a elas que nós não queremos ver a verdade. Sempre que nós nos apegamos, nós criamos uma prisão, amarras, nós não queremos largar aquilo. Mesmo que apareça uma nova proposta ideológica, nova forma de ver a vida, que demonstra as incongruências relativamente à minha forma de ver a vida, não é para entrar em conflito. Nós não devemos andar a entrar em conflito uns com os outros para impor mudanças. É sempre que aparece alguma coisa à minha frente, ou vejo na internet, ou assim, que coloca em causa as minhas crenças, ou que demonstra a incongruência das minhas crenças, quando eu estou apegado a elas é muito difícil abrir mão. Então o apego vai ser um dos maiores condicionantes e dissipadores da nossa saudável relação com a verdade e com a realidade. Porque nós às vezes estamos apegados e não queremos abrir mão. Portanto, devemos querer ver a verdade tal como ela é, mesmo que seja difícil. E isto é uma pequena, grande, no meu entender, reflexão filosófica acerca da verdade e da realidade. Como é que nós nos relacionamos com ela? Como é que nós nos relacionamos com as novas ideias que nos aparecem à frente, com as novas teorias? Será que a primeira coisa que nós fazemos sempre que aparece algo diferente é ridicularizar, é gozar, é deitar abaixo, em vez de procurar compreender? Porque às vezes exatamente aquilo que uma pessoa ridiculariza e uma pessoa deita abaixo é exatamente aquilo que nos poderia ajudar a sair do buraco em que nós estamos. Mas nós estamos tão apegados a coisas que uma pessoa nem repara, que nos destrói por dentro todos os dias, a ideias, teorias, ideologias, formas de ver a vida e o mundo no sentido geral, e comportamentos, e hábitos, e tradições. Estamos tão apegados a isso, e a isso que nos destrói, que não vemos que estamos a ridicularizar, a deturpar, a distorcer, a denegrir novas formas de viver a vida e de pensar a vida e a realidade no sentido geral, que nos poderia ajudar a libertar da condição de escravos e uma condição decadente em que uma pessoa vive. E isto acontece. Portanto, sempre que nos aparecer uma coisa nova, diferente, insólita, inusitada, irreverente, seja o que for, que mais fácil a nós ridicularizarmos, o que é que nós devemos fazer? Querer ver a verdade. Não é querer que seja falso, não é querer que seja verdadeiro, não é querer que seja como der mais jeito para o nosso ego, como for mais confortável, como nos doer menos. É querer ver a verdade tal como ela é. E para isso nós temos, por isso é que eu falo na questão de pensar em função de sentir. Por isso é que uma pessoa que não saiba lidar com as suas dores, com o sofrimento, com o desconforto intelectual, não conseguirá crescer intelectualmente e consciencialmente. Porque sempre que aparecer alguma coisa nova, diferente, e muitas vezes uma boa nova, uma proposta evolutiva relativamente à nossa relação com a vida e com o mundo no sentido geral, sempre que isso aparecer, a pessoa não vai querer ver a realidade de tal maneira. A pessoa não vai querer ver a verdade. A pessoa vai continuar a querer pensar da mesma maneira. E para isso vai distorcer, que se uma pessoa quiser que seja falso, vai distorcer, vai denegrir, vai ridicularizar, vai fazer tudo isso. Porque a pessoa, a priori, não quer ver a verdade. A pessoa quer que seja falso ou quer que seja verdadeiro. E isso é só mais fácil. Querer que seja falso ou querer que seja verdadeiro é só mais fácil. É só uma forma de nós fugirmos de alguma coisa. E o nosso comprometimento com a realidade e com a verdade implica nós termos de aceitar processar a dor. Às vezes dói eu ter de admitir que andei a acreditar e a viver e a fazer coisas que no fundo são destrutivas. Às vezes dói. Ou que me fazem mal a mim e fazem mal aos outros. Às vezes dói eu ter de admitir inicialmente. Mas só depois é que pode vir um processo de consciencialização. Primeiro, quando nós estamos apegados a uma ilusão, primeiro a desilusão. Primeiro processar a dor da desilusão. Primeiro parar de fugir da dor que implica, e do desconforto que implica eu desiludir-me. Depois eu estar aberto para novas verdades. E claro que isto é muito formal, isto não fala acerca de tudo, da realidade e da nossa necessidade de nos relacionarmos com a verdade de forma positiva, construtiva e produtiva e aberta. Mas acho que é uma reflexão importante que nós devemos ter connosco próprios, com a vida no sentido geral. Nós queremos a verdade, queremos ver a verdade tal como ela é, ou queremos que algo seja verdadeiro ou falso. Fica aqui uma desconstrução, uma reflexão filosófica. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, e há outra coisa, facilmente se considera que não tem lógica, uma lógica que ainda não se conseguiu compreender. E facilmente não se conseguiu compreender ou não se consegue compreender aquilo que não quisemos compreender porque não queremos ver a verdade tal como ela é. Queremos que algo seja verdadeiro ou falso. E o espantalho, a falácia do espantalho que nós criamos para tudo aquilo que é diferente, com muita frequência, porque queremos que algo seja verdadeiro ou que algo seja falso,
É uma das coisas mais recorrentes. Aparece uma nova ideia, uma nova perspectiva, e eu distorço aquilo para tornar mais facilmente refutável e ainda fica a ridicularizar, principalmente se colocar profundamente em causa as minhas crenças ou demonstrar as incongruências da minha vida. Como estava a dizer, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/Filipe Ferro Calhau e cumprimentos filosóficos.